voltei. Fui dar mais uma olhada na página da Tânia Wolff. Desculpem, da Vânia Wolff. E achei um texto que eu já havia lido hoje. Não é dela, mas ela repostou e com muita coerência, eu acho que é o que ela coloca na página dela, mas um texto que nos faz pensar um pouco. Uma coisa que aconteceu por esses dias e que a gente tem visto e ouvido falar, de um cara que eu tinha como ídolo. Tinha. Muito mais do que Ayrton Senna, que na época eu achava um cara metido, um cara que não era tudo aquilo, e também não sei o quanto era ou não era, mas eu achava que muito melhor mesmo era o Nelson Piquet. E a gente teve um caso agora, onde demonstrou todo o racismo, né? Uma demonstração de racismo, chamando o Hamilton de neguinho, e coisas que vieram à tona agora. E com base em tudo isso, o Flávio Marim escreveu um texto muito bom, que nos faz pensar, que deve nos fazer pensar, e pensar muito, sobre os nossos valores, sobre aquilo que acreditamos, sobre aquilo que temos como verdades, sobre aqueles ídolos que nós temos e que não questionamos, porque são ídolos, são heróis. Quem são? Qual a história deles? Muita coisa que o Flávio Marim coloca aqui nesse texto eu não sabia sobre o Nelson Piquet. Até porque na época eu era jovem. Não que eu seja tão velho, até porque Nelson Piquet não foi campeão há tanto tempo assim. Mas coisas que a gente não via porque não era mostrado de verdade. Ou quando era, como o Flávio Marim coloca aqui, a gente aceitava porque era normal. E as coisas estão mudando, a gente está descobrindo que muita coisa normal não é normal. Então, vou ler. Melhor do que ficar falando do texto é ler. O título é Nossos ídolos ainda são os mesmos. Grande Belchior. Ainda são os mesmos e continuam contando as moedas nas casas deles. Uma das músicas que eu mais gosto de cantar. Então, nossos ídolos ainda são os mesmos. Mudemos então. E fala o seguinte. Quando Nelson Piquet saiu do carro para socar Eliseu Salazar na Alemanha em 1982, achamos o máximo. Ele merece mesmo, onde já se viu fechar nosso piloto desse jeito? Quando Nelson Piquet foi desclassificado no Grande Prêmio do Brasil, semanas depois de vencer em Jacarepaguá, no mesmo ano, porque seu carro carregava um tanque de água que era esvaziado durante a corrida, depois da pesagem oficial. Achamos uma injustiça. Qual o problema de dar uma dribladinha marota no regulamento? Quando Nelson Piquet bateu o carro em Imola em 1987 e ficou sem enxergar direito, perdeu a noção de profundidade e escondeu isso dos médicos e da equipe, colocando todos que corriam com ele em risco. Achamos aquilo um exemplo de dissimulação dos mais aceitáveis. Afinal,
acabou ganhando o campeonato. Quando Nelson Piquet chamou Nigel Mansell de idiota veloz e disse que ele não tinha só a mulher mais feia do mundo, mas também a segunda, porque teria um busto dela no jardim, achamos aquilo muito engraçado e até gargalhamos. Quando Nelson Piquet insinuou que Ayrton Senna era homossexual, dizendo que a imprensa deveria perguntar a ele por que o rival não gostava de mulher, achamos aquilo picante e midiático e alimentamos a história por anos. Quando Nelson Piquet mandou colocarem paralamas sobre as rodas do carro de seu filho para descaracterizá-lo e permitir que ele fizesse testes num ano em que treinos privados eram proibidos na Fórmula 3 brasileira, achamos que os outros estavam chorando à toa e elogiamos sua esperteza e sagacidade. Quando Nelson Piquet deu uma entrevista ao lado de Mansell, depois da gravação de um comercial para a Ford, numa pista gaúcha, e disse que se achava melhor que Senna porque estava vivo e o outro morto, achamos aquilo um pouco exagerado, piada de mau gosto talvez, mas puxa, é o Piquet, ele sempre foi assim. Quando Nelson Piquet resolveu revelar um ano depois do acontecido, de que seu filho bateu o carro de propósito em Singapura para não ser mandado embora da Renault, e a Renault o mandou embora mesmo assim, não perguntamos a ele por que não botou a boca no trombone na hora. Não questionamos se exporia o escândalo se o filho tivesse ficado na equipe. E tratamos pai e filho, como vítimas de personagens insidiosos do paddock. Quando Nelson Piquet foi convidado para a primeira transmissão da volta da Fórmula 1 à Band, referiu-se à emissora que deteve os direitos de TV nos 40 anos anteriores como Globo Lixo, no melhor estilo bolsonarista de se expressar. As pessoas no estúdio riram e os seguidores do presidente tiveram orgasmos nas redes sociais. As molecagens do Piquet. Depois, Piquet abraçou Bolsonaro e o velho da Havan. Dirigiu o Rolls Royce presidencial no infame 7 de setembro do ano passado, dia em que o indigitado percorreu o país declarando sem nenhum constrangimento suas intenções golpistas. Deu entrevistas aos mais desprezíveis entrevistadores possíveis, entre eles um dos filhos do presidente. A ele prometeu deixar o país se a esquerda voltasse ao poder, que seja cobrado. Então sua filha começou a namorar Max Verstappen, que no ano passado se transformou no maior rival de Lewis Hamilton, o único piloto negro da história da Fórmula 1, chamado de patrão por fãs brasileiros. Então Verstappen ganhou o título do ano passado e o filho de Piquet, cunhado de Verstappen, colocou no ar um vídeo no Instagram vestindo uma camiseta na qual se lia a elegante frase: "Patrão é meu zovo", para comemorar a conquista de Max e debochar de Hamilton. Então Piquet deu mais uma entrevista no fim do ano passado e se referiu a Hamilton várias vezes como o neguinho. E chamou Keke Rosberg, campeão de 1982, de bosta. E falou que o filho deste só ganhou o campeonato de 2016 porque o neguinho devia estar dando o cu naquele ano. Nossos ídolos ainda são os mesmos. Cantou Elis Regina divinamente como ela sempre fazia, na letra de Belchior.
o verso permite uma leitura sutilmente diferente se por mesmos entendermos que não nos referimos a uma lista de pessoas que nossos pais também idolatraram. E essa lista atravessa o tempo. E continuamos a idolatrar essas mesmas pessoas. Alguns sempre foram assim, grosseiros, espertalhões, velhacos, homofóbicos, racistas. E nesse sentido sempre foram os mesmos. Mesmo. Nunca mudaram. E ainda assim, insistimos em idolatrá-los, em perdoar seus deslizes, sua canalice, sua abjeção, suas ofensas, seu comportamento, seus atos vis. Resistimos em admitir que idolatramos pessoas que jamais deveriam merecer nossa admiração, nem a de ninguém. Piquet sempre foi isso aí. Errados somos nós, que para ele batemos palmas por tanto tempo sabendo quem ele é. E a cada aplauso reforçamos tudo aquilo que representa e defende. E por isso somos cúmplices históricos de sua ignomínia. Que aceitemos nossos erros e saibamos mudar. Algo que, pelo visto, Piquet não soube. Ao contrário, só piorou. Texto de Flávio Marim. Eu acho que dá para pensar um pouco nisso, né? Eu tenho que pensar muito nisso. O quanto eu admirei, sem saber de metade disso tudo. O quanto eu admirei nas pistas, correndo, sempre achei um ótimo piloto. E continuo achando que era um ótimo piloto, mas um ótimo piloto. No mais, eu já não sei mais. Pensemos.